beginning at 1 Samuel chapter 9, verse 1. Iremos para a palavra. Havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afias, benjamita, homem de bens. Okay, verse 2. Tinha ele um filho cujo nome era Saul, moço de tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Desde os ombros para cima, sobressaías a todo o povo. I think all Sila sisters should pray over this verse. Acho que todas as irmãs do Sila devem orar sobre esse verso, hein? Amen. Stand on the promise. Permanece na promessa, hein? Amen. Okay, so, amen. Verse 3. Extraviaram-se as jumentas de Quis, pai de Saul. Disse Quis a Saul, seu filho: toma agora contigo um dos moços, dispõe-te e vai procurar as jumentas. Okay, so it seems like a very little thing. Então parece uma coisa pequena. The donkeys, a few donkeys go missing. Uns jumentos estão desaparecidos. But this would take Saul on a journey that would lead him to become king of Israel. Mas isso levaria Saul numa jornada que o tornaria rei de Israel. And you will, as you live and look back at your life, you will see that sometimes your life is influenced by a very, very small event. E assim que você vive a sua vida, e você olha de volta no tempo, você vê que sua vida é influenciada por coisas bem pequenas. Big things come from little things. Que as coisas grandes vêm das pequenas. Amen. Let's look at Romans 11:36. Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Over all these small events in your life, there is a mighty God controlling everything. Sobre todos esses pequenos eventos na tua vida, tem um grande e soberano Deus controlando tudo. He is sovereign. Ele é soberano, He is king. rei, He is on his e throne. está no seu trono. Amen. And he controls every little detail of your life. Ele controla todos os detalhezinhos da tua vida. Amen. Let's look at Matthew. I think it's 10:29. These are the words of Jesus. São as palavras de Cristo. Não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. Okay, so Jesus said, look at the sparrows. They are so cheap. They are so insignificant. Então Jesus disse: olhe para os pardais, são tão baratos e insignificantes. But he says, not one of them can fall to the ground without your Father's will. Mas ele diz: nenhum deles cairá em terra sem o consentimento, a vontade do Pai. Nobody is taking care of the sparrows. Ninguém está cuidando dos pardais. And yet in heaven, E mesmo assim no céu, God controls every single one. Deus controla cada um. Every little thing in this world is under his control. Todas as coisas pequenas deste mundo estão sob o seu controle. And Jesus tells us this E Jesus nos diz isso for your comfort. para a nossa consolação. You who are followers of the Lord Jesus Christ. Para vocês que são seguidores de Cristo. And he draws this conclusion. He says, verse 30. E quanto a vós, outros, até os cabelos, todos da cabeça, estão contados. Amen. Even the individual hairs on your head Até os cabelos da tua cabeça are numbered by God. são contados por Deus. What is Jesus saying? O que Jesus está falando? He's saying that everything that concerns his people Ele está falando que tudo que se trata de seu povo is watched over carefully é vigiado cuidadosamente by God the Father. por Deus, o Pai. Nothing can happen to you without his permission. Nada pode acontecer contigo a não ser que Ele permite. God takes care of his people. Deus cuida do seu povo. And the conclusion is verse 31. Não temais, pois,
bem mais valeis vós do que muitos pardais. And at the beginning of this year, E no começo desse ano, you should hear Jesus whispering this to you. você deve ouvir Jesus sussurrando isso a você. Don't be afraid Não of the future. temas, não temas o futuro. You are of more value than many sparrows. Você tem mais valor do que muitos pardais. Remember, Jesus gave his blood for you. Lembre-se que Jesus deu o seu sangue por você. You put the value on an object it's determined by the price that's paid. Você estabelece o valor num objeto, é determinado pelo preço que é pago por ele. And for you to be redeemed, E para você ser redimido, it cost the blood of God's Son. isso custou o sangue do Filho de Deus. That's why you are precious to him. Por isso que você é precioso a Ele. And he says to you, don't be afraid. E Ele diz a você, não temas. You're of more value than many sparrows. Você tem mais valor do que muitos pardais. Amen. Luke 12 has something different on this, verses 6 and 7. Não se vendem 5 pardais por 2 asses, entretanto, nenhum deles está em esquecimento diante de Deus. Okay, so even the sparrows, not even one of them is forgotten before God. Então até os pardais, nenhum deles é esquecido por Deus. Therefore, I say with authority Portanto, eu digo com autoridade that you, as his child, que você, como seu filho, you are not forgotten by God. você não é esquecido por Deus. He knows exactly what you need in 2020. Ele sabe exatamente o que você necessita em 2020. Amen. He took care of Nayara and Bruno. Ele cuidou da Nayara e do Bruno. Amen. If I may say this, Nayara, when you met me that day, Quando você me encontrou aquele dia, Nayara, you were not full of faith. você não estava cheia de fé. You were full of fear. Estava cheia de medo. I speak the truth. I have been full of fear at times Eu myself. digo a verdade, eu tenho estado cheio de medo às vezes. But even though you were not full of faith, Mas por mais que não estiver cheio de fé, he was faithful. ele foi fiel. Amen. Amen. God is faithful to his children. Deus é fiel com seus filhos. Amen. Let's go back to verse 3 of 1 Samuel chapter 9. Extraviaram-se as jumentas de Quis, pai de Saul. Disse Quis a Saul, seu filho: toma agora contigo um dos moços, dispõe-te e vai procurar as jumentas. Okay, so there's a few things in this. Então tem algumas coisas aqui. First of all, he is the son, Primeiro, ele é o filho. and he's been given a job which is very insignificant. E ele tem sido dado um trabalho que é muito insignificante. It doesn't seem very important. Não parece tão importante. Remember, this man would be king within a few days. Lembre-se, esse homem seria rei daqui a alguns dias. But I suggest to you, Mas eu sugiro a você, if he had not been obedient to his father in the little things, se ele não tivesse sido obediente ao pai dele nas pequenas coisas, he would not have become king of Israel. ele não teria se tornado rei de Israel. Amen. So Jesus says in Matthew 25:21, Cristo diz: Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entre no gozo do teu Senhor. amen. We want to hear these words when we enter heaven. Nós queremos ouvir essas palavras quando a gente for entrar no céu. That Jesus will say, well done, good and faithful servant. Que Jesus diga: muito bem, servo bom e fiel. You were faithful over a few things. Foste fiel no pouco, Therefore, God will make you ruler over many things. portanto Deus te fará governador sobre bastante coisas. Christian, Cristão, be faithful of the few things. seja fiel nas pequenas In coisas. the church, Na igreja, when you're asked to do something, quando você é pedido para fazer algo, don't say, this is not important enough for me. não diga: isso não é importante o suficiente para mim, não. You could never become king in Israel Você jamais poderia se tornar rei de Israel if you're not prepared to go and search for a few lost
donkeys. Se não estiver preparado para ir por aí procurando jumentos perdidos. God tests us in the little things. Deus nos testa, nos prova nas pequenas Be coisas. faithful. Seja fiel. You never know what God has for you in the future. Você nunca sabe o que Deus tem armazenado para você no You futuro. must be Você tem que saber. faithful in the little things. Você tem que ser fiel nas pequenas coisas. Amen. Luke 16:10. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Amen. Jesus said that. Jesus disse isso. It's the principle of the kingdom. É a coisa principal do reino. The person who is faithful in what is least is faithful also in much. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. In the kingdom of God, you start at the bottom. No reino de Deus, você começa no fundo. You're not going to become king on the first day. Você não se tornará rei no primeiro dia. You will be tested. Você será aprovado. Brother, sister, are you faithful in your service for the Lord? Irmãos e irmãs, vocês são fiéis no teu culto para o Senhor? If you're faithful in the little, God promotes you. Se você é fiel no pouco, Deus te promove. But if you're unfaithful in the little, you will never be promoted. Mas se não, jamais será promovido. Amen. So, Então, Saul was sent by his father Saul foi enviado pelo seu pai to search for the donkeys that were lost. para procurar os jumentos perdidos. And I couldn't help thinking that the father sent the son to do something similar. E eu não podia deixar de pensar que o pai enviou o filho para fazer algo similar. Luke 19:10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amen. The Son of Man came to seek and to save that which is lost. O filho do homem veio para salvar, para procurar e salvar aquilo que é perdido. Sinner, you are lost outside of Christ. Pecador, você está perdido fora de Cristo. And you will be lost for all eternity. Estará perdido para toda a eternidade. But the good news is the Father sent the Son Mas as boas novas são que Deus enviou o Filho to seek those who are lost. para procurar aqueles que estão perdidos. We were lost in our sin. Nós estávamos perdidos em nosso We pecado, were so far away from God. tão longe de Deus e desviados. But somebody came with the gospel. Mas alguém veio com o Evangelho. Christ came to seek us Cristo and veio to save us. para nos procurar e nos salvar. And sinner, you will be saved tonight E pecador, você será salvo hoje à if noite. you repent of your sins Se você se arrepender dos teus and pecados believe in the Lord Jesus Christ for salvation. e crer no Senhor Jesus Cristo para a salvação. You must be born again Você tem que ser nascido de novo. if you wish to enter heaven. Se você gostaria de entrar no céu, You are lost, você está and perdido. there's only one Savior. E somente existe um He Salvador. is seeking you. Ele está te procurando. He is here tonight. Está aqui hoje à He noite. brought you here Ele tonight te trouxe para cá hoje à to noite hear this message para ouvir esta mensagem. that He loves you, Que Ele te ama, but He knows what you've done. mas Ele sabe o que você tem He feito. knows that you've broken His law. Ele sabe que você quebrou a lei He's a dele. just God, E Ele é um Deus a justo, righteous um God, reto, a holy God um who santo, will punish sin. que punirá o pecado. But He loves you Mas Ele te ama and He wants to save you. e Ele quer te salvar. Come to Jesus. Venha a Jesus. Come to Jesus. Venha. Amen. So, the Father sent the Son. Então o pai enviou o filho. Kish sent Saul to seek the donkeys that were lost. Quis enviou Saul para procurar os jumentos perdidos. Amen. We go back to verse 3. And you can see how much is even in one verse of the Word of God. Você pode ver quanto conteúdo tem em só um verso da palavra de Deus. Sometimes you could preach 100 sermons from one verse Às vezes você poderia pregar 100 pregações de um só versículo, because it's unlimited. porque é ilimitado. But I want you to notice this. Mas eu quero que você repare nisso. The Father said, take one of the servants with you. O pai diz: toma agora contigo um dos moços. So he had many servants. Ele tinha bastante servos, But Saul would choose one servant. mas Saul escolheria apenas um. And I want you to remember this. Eu quero que você lembre disso. Saul will become king of Israel. Saul se tornará rei de Israel.
But the servant he chose Mas o servo que ele escolheu plays a very significant part in this. faz um papel bem importante nisso. So I believe God directed Saul to choose the right servant. Então eu creio que Deus escolheu Saul para escolher o servo correto At the beginning of 2020, no começo de 2020. trust in the Lord with all your heart. Confiai no Senhor com todo o vosso coração And don't lean on your own understanding. e não fique dependendo do teu próprio entendimento. In all your ways, acknowledge Em him, todos os teus caminhos reconheça-o and he will direct your paths. e ele direcionará os teus You caminhos. will not make a big mistake. Você não cometerá um grande erro. God will guide you. Deus te guiará. God guided Saul in the choice of the servant. Deus guiou Saul na escolha do servo. So let's see why that's important. Verse 4. Vamos ver porque é importante. Então, atravessando a região montanhosa de Efraim e a terra de Salisa, não as acharam. Depois passaram a terra de Saalim, porém, elas não estavam ali. Passaram ainda a terra de Benjamim, todavia, não as acharam. But they didn't find them. Mas não os acharam. Amen. Sometimes Christians in your ministry, Às vezes os cristãos do teu ministério, you will obey your father. vocês obedecerão teu You will pai, be faithful. serão fiéis. And yet you may be fruitless in the ministry. Mesmo assim, podem ficar sem frutos no ministério. I look at Noah preaching, a righteous man preaching the gospel for 120 years. Eu olho para Noé, um homem justo pregando o evangelho para 120 anos. And yet only his family would enter the ark. Mesmo assim, apenas a família dele entraria na arca. You are required to be faithful. É requerido que você seja fiel. And God can grant you success. E Deus pode te conceder o sucesso. But the results are to be left with him. Mas os resultados você os deixa com Ele. But you be faithful to what God your Father is telling you to do. Mas você mesmo, seja fiel ao que o teu pai, Deus, está te dizendo para fazer. They didn't find the donkeys. Não os acharam. But God had a greater purpose in Mas this. Deus teve um grande propósito nisso. Verse 5. Vindo eles então à terra de Zuf, Saul diz para o seu moço, com quem ele ia: Vem e voltemos. Não suceda que meu pai deixe de preocupar-se com as jumentas e se aflija por causa de nós. Saul wanted to return to his father's house. Saul queria voltar para a casa de seu pai. He thought that was the best thing to do. Ele pensava que era a melhor coisa para fazer. He cared about his father, and that's good. Se importou com o pai dele, isso é bom. We are told to honor our fathers and our mothers. Somos mandados a honrarmos os nossos pais e mães. Amen. Honor your father. Amém. Amen. Yeah. I'm just saying. I'm just Yeah, saying. yeah, I'm yeah, just- all right, it's got it. like it's the word of God. Ah, saquei. Amen. So, he wanted to go back. Então ele queria voltar. He said it to this servant. Ele disse para esse servo: Amen. But, verse Mas 6. Porém, ele lhe disse: Nesta cidade há um homem de Deus e é muito estimado. Tudo quanto ele diz sucede. Vamos-nos agora lá, mostrar-nos-á, porventura, o caminho que devemos seguir. Amen. The servant had this information, this knowledge, o servo tinha essa informação, esse conhecimento, which stopped Saul returning. que impediu Saul de voltar. Saul must continue this journey to become king in Israel. Saul tem de continuar essa jornada para se tornar rei de Israel. So when he chose this particular servant, Então, quando ele escolheu este servo específico, God made sure that this servant had this knowledge. Deus se certificou de que este servo tivesse esse conhecimento. Amen. God will bring people across your path, Deus trará pessoas no teu caminho. and they will be the right person at the right time E serão as pessoas certas no momento certo, to show you the way to para God, te mostrarem o caminho a to Deus, guide you in your Christian life, para te guiarem na tua vida cristã, to stop you making a mistake. para que te parem de você cometer o erro. Amen. Blessed be God Bendito seja that He Deus, takes care of us, porque Ele cuida de because nós. all of us are capable of making
big mistakes. Porque todos nós somos capazes de cometermos grandes This erros. was wisdom coming from God Esta foi a sabedoria vindo de Deus through this man, através deste this homem, servant. este servo. Amen. See how Saul reacts, verse 7. Veja como Saul reage. Então Saul disse ao seu moço: Eis, porém, se lá formos, que levaremos então aquele homem? Porque o pão de nossos alforjes se acabou, e presente não temos que levar ao homem de Deus. Que temos? Amen. There's no present to bring to the man of God. Eu tenho presente para levar ao homem de Deus. Amen. The next time you come for coffee with me, A próxima think of vez que você this. vier para café comigo, pense nisso. Amen. Praise the Lord. No Amém. present to bring to the man Sem of God. presente para trazer para o homem de Deus. Ó, Okay, it's a joke. tá, brincadeira. Not a good joke, but it's a joke. Não foi uma boa, mas foi uma Joke piada. fail. É. Não, é essa audiência mesmo. Verse 8. O moço tornou a responder a Saul e disse: Eis que tenho ainda em mãos 1/4 de ciclo de prata, o qual darei ao homem de Deus para que nos mostre o caminho. Amen. This is the difference between Saul going back to his father Esta é, or continuing his journey to become king in Israel. esta é a diferença entre Saul voltar para o pai dele, para a casa dele, e ele se tornar rei de Israel. And it all depended on a tiny coin E tudo dependeu de uma moedinha from him dele, and through him e através dele. and to him Peraí. are all things. Sorry, I thought you were saying something else. Right. Dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. Amen. Most important moment in the sermon ruined by this. Ok, o momento mais importante foi estragado por esse lixão aí. Amen. Amen. Seriously, guys, the little things. As pequenas coisas. Saul chose this servant, Saul escolheu esse servo. and this servant had a coin, Esse servo tinha uma moeda. and it would change Saul's life forever. Isso mudaria a vida de Saul para sempre. God is amazing. Deus é And incrível. he takes care of the little things in your life Ele cuida das pequenas coisas na tua vida, to bring out his deep purposes, para que isso produza os seus grandes his propósitos, everlasting purpose, propósitos eternos, and the plan that he has for your life. e o plano que ele tem para a tua vida. Amen. Verse 9. Antigamente em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia: Vinde, vamos ter com o vidente, porque ao profeta de hoje antigamente se chamava vidente. Amen. Verse 10. Então disse Saul ao moço: Dizes bem, anda, pois, vamos. E foram-se à cidade onde estava o homem de Deus. And yet Saul would still need help to meet Samuel. E mesmo assim, Saul precisaria de ajuda para encontrar com Samuel. Let's see who God brings into his life. Vamos ver quem Deus traz para a vida dele. Verse 12. Elas responderam: Está, eis aí, o tens diante de ti. Apressa-te, pois, porque hoje veio à cidade, porquanto o povo oferece hoje sacrifício no alto. Could we go back to verse 11, please? Subindo eles pela encosta da cidade, encontraram umas moças que saíram a tirar água e lhes perguntaram: Está aqui o vidente? Amen. Is this chance or is it luck? É por acaso ou é sorte? Or is this God? Ou será que é Deus Amen. That he met these young women que ele conheceu essas moças? at this particular time. Encontrou nesse tempo específico. In verse 12, they tell him that he needs to hurry. E elas mandam ele a apressá-lo, Otherwise, se apressar. he would miss God's plan for his life. De outra forma, ele perderia o plano de Deus para a vida dele. He needed to increase his pace, Ele precisava aumentar sua velocidade to hurry up. para se depressar, se apressar. Amen. Verse 13. Entrando vós na cidade, logo o achareis, antes que suba ao alto para comer, porque o povo não comerá enquanto ele não chegar, porque ele tem de abençoar o sacrifício, e só depois comem os convidados.
Subi, pois agora, que hoje o achareis. And verse 14. Subiram, pois, à cidade. Ao entrarem, eis que Samuel lhes saiu ao encontro para subir ao alto. So just at the right time, Saul meets Samuel. Então, no momento certo, Saul encontra com Samuel. And let's see how God had prepared Samuel to meet Saul. E vamos ver como Deus tinha preparado Samuel para encontrar com Saul. Ora, o Senhor, um dia antes de Saul chegar, o revelara a Samuel, dizendo: Amen. The day before, God had spoken to Samuel and told him this. Um dia antes de Saul chegar, o revelar a Samuel. Verse 16. Amanhã, a estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por príncipe sobre o meu povo de Israel. E ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus, porque atentei para o meu povo, pois o seu clamor chegou a mim. Amen. God had told Samuel the day, the time, the place where he would come from. Deus tinha dito para Samuel o lugar, momento, o tempo em que de onde ele chegaria And the purpose God had for him. e o propósito que Deus tinha para ele. It was all planned by God. Foi tudo planejado por Deus. God used this servant. Deus usou o servo, God used Saul's father. o pai de Saul, And God used Samuel e Deus usou Samuel to direct him into the place where he should be for God. para direcioná-lo no lugar onde ele deveria estar para Deus. And this God E este Deus is your God é o teu forever and ever. para sempre e And sempre. he will be your guide until death. E ele será o teu guia até a morte. He's already searched out 2020. Ele já sondou He 2020. knows everything. Ele sabe de tudo. He knows even what the devil will try to do Ele this sabe até o que o diabo tentará fazer este year. ano. But we as Christians, Mas nós, como we will cristãos, trust our God. confiaremos em nosso We will Deus not fear. e não We will temeremos. believe that he has numbered even the very hairs of our head. E acreditaremos que Ele numerou até os pelinhos da nossa cabeça. And that his purpose and his plan for our lives is better than the plans we make for E ourselves. que o propósito e plano dele para as nossas vidas são bem melhores que os planos que a gente faz para nós mesmos. Amen. God will give you a purpose in 2020. Deus te dará um propósito em 2020. He will give you something to do for his kingdom. Ele te dará algo para fazer pelo seu reino. This is how Saul was told this by Samuel. 1 Samuel 10 and verses 6 and 7. O Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. Amen. We won't do anything without the Spirit of the Lord. Não faremos nada sem o Espírito do Senhor. But here is his last instructions, verse 7. Mas aqui estão suas últimas instruções. Quando estes sinais te sucederem, faze o que a ocasião te pedir, porque Deus é contigo. Amen. To do what God is telling you to do, Para fazer o que Deus está te mandando fazer. for God is with you. Porque Deus está contigo. He opens the door Ele abre a porta for your ministry. pelo teu ministério. Then go through that door. Então, passe por aquela porta. Do what he's calling you to do, Faça o que Ele está te mandando fazer. for God is with you. Pois Deus está contigo. Amen. And finally, Ecclesiastes. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Whatever your hand finds to do in 2020, O que a sua mão achar para fazer em 2020, do it with all your strength. faça com toda a tua força. If you're going to work for Se Christ, você vai trabalhar para Cristo, then do it with all your heart. então faça isso com todo o teu coração. There is no room in the kingdom of God for half-heartedness. Não existe espaço no reino de Deus para coração dividido. If
God has called you to be in this church, then be in this Se church. Deus te chamou para estar nesta igreja, então esteja aqui, permanece 100%. 100%. And serve God with all your strength. E sirva a Deus com toda a tua força. And this will be a blessed year for you. E este será um ano abençoado para você. Amen and amen. Amém, amém. Amen. The Father sent His Son to seek and save that which is lost. O Pai enviou seu Filho para procurar e salvar aquilo que estava perdido. He paid a great Ele price. pagou um grande preço. He gave His body and blood on the cross Ele entregou seu corpo e sangue na to cruz save us who are lost. para nos salvar que estamos We are going to perdidos. take the bread and wine now. Tomaremos o pão e o vinho agora. We are going to remember His suffering. Nos lembraremos do seu sofrimento We are going to honor Him as we take this bread and wine. e honraremos a Ele assim que tomamos esse pão e esse vinho. Amen. Let's give Jesus Christ all the glory. Vamos dar a Cristo toda a glória. Amen.